Bom dia, amados. Estamos aqui transmitindo de Houston, sábado 1º de outubro. Eu gostaria que você abrisse em Apocalipse, capítulo 19. Aleluia! A partir do verso 11, queremos falar sobre o Verbo de Deus, a Palavra, a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, aleluia. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. É Deus mesmo. João capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, o eterno Deus. E o Verbo estava com Deus, Deus o Pai, e o Verbo era Deus. O nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quando você e eu nos aproximamos da palavra, quando você e eu abrimos a Bíblia, quando você e eu lemos as Escrituras, o que nós estamos é nos movendo na direção do conhecimento, do entendimento, da aproximação, da intimidade com o Senhor Jesus. Essa é a essência da nossa existência. Conhecer o Verbo de Deus. Conhecer aquele que tem vestes brancas, mas foram salpicadas no sangue. É um manto salpicado de sangue. Conhecer aquele que não julgou o ser permanecer como Deus, ser usurpação, Filipenses 2, mas a si mesmo se esvaziou, tomou a forma de servo, foi reconhecido como homem, caminhou na terra, se humilhou até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Pai. O céu aberto. Quando você se aproxima de Deus, os céus se abrem. O céu aberto também quando é juízo. Nessa cena aqui é uma cena de juízo. O final da tribulação, a batalha do Armagedon. O Senhor Jesus voltando fisicamente, é o segundo evento, é a sua volta, o seu retorno. O céu aberto e o Senhor vem em toda a sua majestade, em toda a sua força, como consumação, como estabelecimento do seu trono. Mas, ainda assim, nessa situação, ele é apresentado como o Verbo de Deus, a palavra. A palavra do Senhor é o que sustenta toda a criação. O Senhor sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. É a palavra do Senhor que nos foi evangelizada e que nos dá herança. É a palavra do Senhor que abriu o nosso entendimento, que iluminou a nossa alma. É a palavra do Senhor que nos deu a graça de entender quem Ele é. E através dessa palavra maravilhosa, o Senhor então nos gerou. Fomos gerados em espírito. Fomos recriados, uma nova criação. As coisas velhas já passaram, 2 Coríntios 5,17, e eis que tudo se faz novo. Através da palavra nós somos transformados de glória em glória. E o processo da palavra é uma semente que é lançada para ser fecundada. Eu gostaria que você abrisse na carta de 1 Pedro. 1 Pedro, no capítulo 1, e diz assim, a partir do verso 23, já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Tendo renascido, não de semente corruptível,
mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Aleluia! Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. A palavra que você e eu ouvimos no princípio, quando estávamos nas trevas, era uma palavra que nós não poderíamos entender. O homem natural não entende as coisas de Deus. E a nossa conversão é um fato marcante da ação da palavra. Alguém pregou, alguém evangelizou, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, e ouvir a palavra de Deus. Alguém estabeleceu o padrão, alguém proclamou as boas novas, alguém proclamou a libertação dos cativos, e nós ouvimos, no início com receio e preconceito, mais e mais fomos nos abrindo ao tratar de Deus, e essa palavra começou a tocar o nosso coração, essa palavra que nos foi evangelizada. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu comecei a ficar impactado com a pregação sistêmica no horário do almoço de colegas do trabalho. Queridos Aguinaldo Araquém, Pedro Paulo, Donato, e falavam do amor de Deus, e falavam da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, e contavam as proezas do Senhor, as maravilhas do Senhor, exaltavam o Senhor, e eu imaginava, quem é esse Senhor? Mas algo queimava no meu coração. O meu coração já estava preparado para ouvir essa palavra. Um dia tomei a decisão genuína de ler a Bíblia. Pela primeira vez na minha vida, com 33 anos, eu decidi, eu vou ler os evangelhos para entender mais do Senhor Jesus. Portanto, a palavra que me foi evangelizada foi uma palavra eficaz, porque produziu em mim não um questionamento técnico, científico, mas um profundo desejo de me aproximar do Verbo de Deus. Um profundo desejo de conhecê-lo, o seu poder, sua graça, sua misericórdia, o seu amor, sua pessoa maravilhosa. E naquela noite abri no Evangelho de João, no capítulo 1, e comecei a lê-lo. E à medida que eu lia, o Espírito de Deus falou comigo poderosamente. Chorei como uma criança. Sentia que todo o peso de acusação, toda a morte que estava sobre mim, toda a escravidão do pecado, toda a rejeição foi retirada, e me senti profundamente amado, aceito por Deus. Deus me aceitou, Deus perdoou os meus pecados, fui recebido como filho, com honras de filho. Chorava muito, mas por um momento o meu entendimento se abriu, e se abriu para sempre. Um momento, um ato, um decreto divino de Deus, mas o entendimento se abriu para sempre. Eu saí daquele quarto transformado, olhos vermelhos, mas o coração também totalmente lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a partir daí fui uma nova pessoa. Processo de transformação. Comecei a pregar o Evangelho, comecei a falar do amor de Deus. Essa palavra que me foi evangelizada, e ela é uma semente. Enquanto os meus amigos, colegas de trabalho semeavam essa palavra, ela veio como uma semente. E essa palavra que diz que nós fomos renascidos, verso 23, não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus. E aqui a palavra no grego é esporá, a semente feminina. Portanto, pense sempre na palavra como um óvulo que é colocado no lugar certo do teu coração para ser fecundado pelo Espírito Santo. A semente feminina é esporá. 1 João 3, 9 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, e Deus é santo. É nova criação, não pode permanecer no pecado. O nascido de novo, ele não peca habitualmente, ele não fica na prática do pecado. Mas aqui diz a razão pela qual, porque a semente de Deus permanece nele. E se você ficar só no texto em português, você não vai entender
a profundidade da palavra. Essa palavra semente em 1 João 3,9 não é esporá, é espermar, semente masculina. Portanto, o Senhor envia o seu Espírito como semente masculina sobre a palavra, que é o esporá, semente feminina, e da junção do Espírito e da palavra, vida é gerada. Por isso que nós somos transformados de glória em glória. Não é um processo mental, intelectual, é um processo espiritual. Por isso, a eficácia da palavra, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir propósitos e intenções de coração. Ela é viva e eficaz. Glórias ao Senhor Jesus e glórias ao processo de Deus através da palavra de nos fazer uma nova criação. Eu quero te estimular com essa palavra. Eu quero te estimular a se aproximar do Senhor Jesus de verdade através da palavra, a ter uma atitude com relação à palavra. Eu quero rapidamente ir para Provérbios, onde nós vamos encerrar essa primeira parte da meditação sobre a palavra. Provérbios, no capítulo 2, diz assim, verso 1, Filho meu, se aceitares as minhas palavras. Lembra Jesus dizendo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus pensamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento. Sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçares a tua voz, se houver um profundo desejo de conhecer a sabedoria, de conhecer a Deus, se buscar como a prata e procurar como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Aleluia! Essa busca, essa atitude com a palavra, esse reconhecimento de que é um tesouro, essa vontade de se render. Por isso que aí no Provérbios 3, no capítulo 3 de Provérbios, o Senhor fala, olha, não te esqueças da minha instrução, teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longura de dias e anos de vida e paz. Não se afastem de ti a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Aí o ponto que eu quero trazer, verso 5, Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Tira da tua vida, eu acho. Tira da tua vida, eu não gosto disso. Tira da tua vida o preconceito, tira da tua vida os rudimentos dos quais você foi formado no passado e deixa Deus formar de novo todo o teu entendimento através da palavra. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas abre mão de algo superior, que são os princípios eternos, nos quais, se você viver por eles, acharás vida, acharás paz, acharás felicidade. Mas se permaneceres nos rudimentos do mundo, continuarás numa atitude limitada e de escravidão. Eu te exorto, eu te convido, eu te estimulo, eu te encorajo a viver a palavra, aplicar a palavra, reter a palavra, mas a palavra viva, aquela que explode no coração, aquela que faz sentido, porque o Espírito Santo a fecunda e a torna efetiva. Ela é viva e eficaz. Eu quero te abençoar e declarar uma grande alegria de Deus no teu coração nesse fim de semana, através da manifestação do Espírito sobre a palavra no teu coração. Eu declaro uma vida de frutos através da palavra. Na tua vida, eu declaro uma vida de vitória sobre o inimigo, sobre o inferno e sobre as ciladas, as artimanhas malignas do inimigo. Eu quero te abençoar e assim o faço em nome do Senhor Jesus. Tenha um fim de semana glorioso na presença de Deus. E venha conosco para o nosso culto de domingo em nome do Senhor Jesus. Graça e paz.